Tudo parecia comum naquela manhã. Passageiros embarcando, famílias se despedindo, o som dos motores aquecendo para mais uma viagem tranquila pelos céus. Mas ninguém dentro daquele avião sabia que aquele não seria apenas mais um voo. Em poucas horas, os risos se transformariam em gritos, a confiança em medo e cada batida do coração passaria a contar segundos preciosos. Um erro mecânico, uma sequência de decisões impossíveis e um ato final de coragem transformariam um desastre inevitável em uma história que jamais seria esquecida. Este é o relato do último voo, uma narrativa real sobre o limite entre a vida e a morte, onde heróis anônimos surgem e onde, no momento mais escuro, um raio de esperança ainda encontra espaço para brilhar. Prepare-se. A cada minuto, a tensão cresce e cada escolha pode significar o fim ou um milagre. O silêncio veio depois do som. Primeiro, o estrondo suave e constante das turbinas. Depois, o zumbido metálico cortando o céu limpo como uma lâmina invisível. Um avião cruzava os céus em velocidade de cruzeiro. Tudo parecia normal, até que o silêncio chegou. Um silêncio pesado, quase físico, como se o próprio mundo tivesse prendido a respiração. E por um instante, um único pensamento se infiltrou em meio ao conforto artificial da aeronave. Nem todos voltariam para casa naquele dia. No assento 14A, um menino de 8 anos olhava pela janela com um ursinho de pelúcia apertado contra o peito. O céu, azul e perfeito, parecia prometer paz. Mas, como tantas vezes na vida, o perigo gosta de se esconder atrás da calma. Ele piscou os olhos várias vezes, tentando afastar um medo estranho, aquele arrepio de quem sente que algo invisível está errado. No cockpit, um homem que voara milhares de horas. Henrique Vasconcelos, 59 anos, piloto veterano, conferia o painel pela 10ª vez em menos de 5 minutos. Nada parecia errado. E ainda assim, no fundo do peito, um peso se formava, quase imperceptível, como um eco distante de uma tempestade que ainda não começou. Era uma manhã clara no aeroporto de Porto Aurora, moderna, movimentada, quase caótica. O voo 271 da Air Brasília sairia em direção a Monte Verde, um trecho de 3 horas, voo sem escalas, rotineiro, previsível, ou assim acreditavam todos que embarcavam. Passageiros apressados se esbarravam no portão de embarque. Alguns, distraídos pelo celular, nem notavam o mundo à volta. Outros, ansiosos, seguravam passagens com força, como se o papel pudesse protegê-los de imprevistos. Entre eles, um casal, Daniel e Paula, tentava sorrir um para o outro como quem remenda um amor gasto. Um menino pequeno viajava sozinho para ver o pai depois de meses. Uma comissária, Carla Mendes, vivia seu primeiro voo oficial, lutando para disfarçar a ansiedade com sorrisos ensaiados. No cockpit, Henrique e Luísa Almeida, a copiloto, revisavam protocolos com a frieza de quem entende que o céu, apesar de belo, não perdoa erros. A decolagem foi perfeita. O sol refletia sobre o casco metálico enquanto a aeronave ganhava altura. A rotina seguia seu ritmo, cintos afivelados, instruções dadas, passageiros relaxando. O piloto olhou para a foto dos filhos, colada discretamente perto do manche, um gesto íntimo em meio ao aço e aos circuitos. Sorriu. Sorriu sem saber que aquele seria seu último momento de tranquilidade. 40 minutos de voo e tudo parecia normal. O café foi servido, crianças riam, o sol iluminava um rio lá embaixo como um espelho líquido, mas na cabine, um detalhe chamou a atenção. Um pequeno alerta amarelo piscou, pressão hidráulica instável no sistema secundário. Não era grave, mas também não era nada para ser ignorado. Henrique olhou para Luísa e a troca de olhares foi clara. Monitorar, de perto, sem pânico, mas sem distrações. O alerta sumiu, depois voltou. Amarelo virou âmbar. O manche começou a vibrar sutilmente, quase um aviso sussurrado pela máquina. Henrique respirou fundo. Já tinha visto sistemas falharem. Já tinha aprendido a distinguir ruído de sinal. Aquilo era sinal. Ele pediu para Luísa chamar a manutenção de solo, mas a resposta foi um chiado intermitente. Vozes cortadas. Interferência. Não era falta de comunicação, era instabilidade. Algo invisível, mas crescente. O céu, no entanto, seguia limpo. Nenhuma tempestade à vista. Um silêncio ameaçador se formava. Um prelúdio que ninguém, fora do cockpit, percebia.
No corredor, Carla recolhia copos e guardanapos com as mãos ainda um pouco trêmulas. Quando passou pelo menino com o ursinho, ele perguntou baixinho: "Moça, avião pode cair?" Carla travou por um segundo. Depois sorriu, profissional, quase maternal. "Não, querido. Avião não cai. Avião voa até em pensamento ruim." Ela seguiu, mas a pergunta ficou. No ar, no peito, naquilo que ninguém ousava dizer em voz alta. 1h20 de voo. O estalo metálico ecoou como um trovão preso dentro da fuselagem. Passageiros olharam ao redor confusos. Um dos motores reduziu potência sozinho, entrando em modo de segurança. O avião perdeu sustentação em um lado, mergulhando alguns metros antes de Henrique recuperá-lo. Copos voaram, gritos se espalharam, o caos respirou pela primeira vez dentro do voo 271. Henrique sabia. Não era só hidráulica. Algo estrutural havia cedido. Talvez um vazamento de combustível, talvez um dano não detectado antes da decolagem. Não havia tempo para hipóteses. Havia apenas tempo para decisões. E cada segundo agora custava mais caro. O rádio falhava, o painel piscava sinais contraditórios, o combustível sumia mais rápido do que deveria. Nenhum aeroporto estava próximo o suficiente. A região abaixo era puro verde, floresta, rios, terreno irregular. Henrique respirou fundo. Fechou os olhos por um instante. Quando abriu, sua voz saiu baixa, firme e definitiva. "O rio, o maior que tiver, precisamos dele. Árvores não perdoam. Água talvez nos deixe passar." Luísa não discutiu. Apenas começou a checar mapas, coordenadas, altitude. O tempo trabalhava contra eles. O peso do avião, ainda alto, dificultaria o pouso. A pressão dentro da cabine aumentava. E não a do oxigênio. Passageiros começavam a chorar, a rezar, a olhar uns para os outros como quem não sabe se aquele seria o último rosto visto. O casal reconciliado se abraçou em silêncio. Carla, agora com lágrimas discretas, ajudava passageiros a se prepararem para um pouso de emergência que, no fundo, ela sabia que poderia não ser sobrevivível. O menino com o ursinho apertou o brinquedo e sussurrou: "Eu quero ver o papai de novo." Carla segurou sua mão, baixou o rosto para que só ele ouvisse. "Você vai, eu prometo." Henrique acionou o interfone. Sua voz, calma demais, quase um gesto de misericórdia, para 146 pessoas em pânico. "Senhoras e senhores, aqui é o comandante falando. Tivemos um problema técnico. Estamos seguros, mas precisaremos realizar um pouso de emergência. Sigam as instruções da tripulação. Coloquem os cintos, mantenham a calma." Não era mentira, mas tampouco era a verdade completa. Ele não disse que a chance de falha era imensa, que o avião poderia se partir no impacto, que a física estava naquele momento contra eles. O rio surgiu como uma linha prateada cortando a selva verde. Henrique o alinhou com precisão cirúrgica. Um motor morto, o outro vibrando no limite, flaps parcialmente travados. Qualquer erro e todos morreriam. Ele olhou para Luísa, que respirou fundo, os olhos marejados, mas firmes. "Agora vai", disse ele. O avião tocou a água com violência. Um estrondo seco atravessou a fuselagem. A água subiu como muralhas líquidas ao redor da aeronave, engolindo o barulho, o medo, a esperança num só gesto brutal. O casco estremeceu, mas não se partiu. O avião deslizou arrastando-se sobre o rio como uma pedra pesada que se recusa a afundar. E então parou. Silêncio. Gritos, choros, um alívio quase indescritível. Estavam vivos, molhados, feridos, confusos, mas vivos. O avião, no entanto, começou a afundar devagar, inexorável. Henrique assumiu a evacuação com a voz firme, quase militar. Carla e a equipe de bordo abriram as saídas de emergência, inflaram botes, ajudaram idosos, crianças, todos. A ordem virou caos, mas um caos funcional. Um a um, passageiros foram retirados. Luísa, ofegante, voltou para a cabine. "Henrique, precisamos sair, agora." Ele não se mexeu. "Verifica a parte de trás, quero certeza de que ninguém ficou preso." Luísa correu, voltou com os olhos vermelhos. "Não tem mais ninguém." Henrique olhou para fora, para os helicópteros que se aproximavam ao longe, para a água que já lambia o painel de instrumentos. "Vai, Luísa, não sem você." Ele sorriu. Um sorriso pesado, bonito. "Minha carreira começou salvando gente. Vai terminar assim também." O avião inclinou. A água invadiu a cabine. Quando os helicópteros chegaram, Henrique não estava mais lá. Meses depois, no auditório lotado da companhia aérea, sobreviventes se reuniram. Fotos de Henrique decoravam o palco. O menino Lucas subiu com seu ursinho e o deixou sobre a mesa.
em silêncio. Luísa recebeu uma medalha de honra, mas pediu o microfone antes que alguém a aplaudisse. Eu não sou heroína, disse a voz falhando. O herói está no fundo daquele rio salvando vidas até o último segundo. Ele não voou apenas um avião. Ele nos deu algo maior, tempo. Tempo para viver, para amar, para tentar de novo. O auditório se levantou aplaudindo de pé. Gente chorando, gente sorrindo entre lágrimas. Carla segurava um troféu simples, não de vitória, mas de lembrança. Lembrança de que coragem não é ausência de medo, mas a decisão de avançar apesar dele. O último voo do comandante Henrique não foi o fim de uma carreira. Foi o início de dezenas de outras vidas, continuadas, renovadas, ressignificadas. E no coração dos que estiveram lá, uma certeza. Algumas histórias não terminam no impacto. Elas começam nele.